Você já parou para pensar no que acontece quando o homem mais temido do México, o lendário Joaquim El Chapo Guzmán, é desafiado publicamente por um rival que subestima completamente seu poder? O que você está prestes a descobrir vai deixar você absolutamente perplexo. Esta é uma história que jamais será transmitida em nenhum noticiário, que nenhum documentário terá coragem de revelar, e que expõe um lado do Chapo que nem mesmo os maiores especialistas em cartéis conhecem. Mas antes de começarmos, preciso que você compreenda algo essencial. Esta não é uma narrativa comum sobre brutalidade e retaliação. É muito mais elaborada, muito mais surpreendente e definitivamente muito mais inquietante do que você pode imaginar. Se você acha que conhece El Chapo, se pensa que sabe como esse homem reage quando é confrontado, prepare-se para que todas as suas certezas desmoronem nos próximos minutos. Culiacán, Sinaloa, março de 2016. Uma data que transformou para sempre o submundo do tráfico mexicano, embora ninguém naquele momento soubesse disso. Era uma noite aparentemente tranquila em um dos clubes mais exclusivos do centro de Culiacán, um lugar chamado El Palácio de Oro, onde os poderosos de Sinaloa se encontravam para fechar negócios milionários, para exibir seu status, para serem vistos por aqueles que realmente importavam naquela cidade onde o poder verdadeiro não é exercido nos gabinetes governamentais, mas nas sombras. O Palácio de Oro era mais que um simples estabelecimento noturno, era território sagrado. Um santuário onde até os inimigos mais mortais podiam compartilhar o mesmo ambiente sem derramar sangue. As regras eram cristalinas. Dentro daquelas paredes, a violência era proibida. Era um acordo implícito que todos respeitavam, porque todos precisavam de um lugar onde pudessem demonstrar seu poder sem temer por suas vidas. Naquela noite, Joaquim Guzmán havia chegado como qualquer outro cliente abastado. Vestia um traje mexicano bordado à mão, que custava mais do que 3 carros de luxo. Seus botões de ouro maciço reluziam sob as luzes suaves do clube. Não trazia segurança visível, mas todos sabiam que seus homens estavam próximos, muito próximos, prontos para agir ao menor sinal de perigo. El Chapo não era apenas mais um traficante. Era o imperador de um império que se estendia do México até a Europa, passando pelos Estados Unidos e pela América Central. Sua organização, o Cartel de Sinaloa, era a estrutura criminal mais sofisticada e lucrativa do planeta. Era um homem que, com um único comando, podia fazer cidades inteiras desaparecerem, que mantinha em sua folha de pagamento políticos, magistrados, generais e empresários. Mas aquela noite algo aconteceria que mudaria permanentemente sua perspectiva sobre poder, sobre respeito e sobre o que realmente significa ser temido. Joaquim havia reservado sua mesa de sempre, aquela que lhe proporcionava a visão completa do clube e múltiplas rotas de fuga. Era um homem cauteloso por necessidade, alguém que havia sobrevivido décadas em um negócio onde a expectativa de vida média não ultrapassa os 5 anos. Havia pedido sua bebida preferida, um tequila Clase Azul Ultra, que custava mais de $2.000 a garrafa, e estava revisando algumas mensagens em seu telefone quando aconteceu. A porta principal do clube se abriu com uma violência incomum. O som do vidro blindado, batendo contra a estrutura de mármore, ecoou por todo o recinto como um trovão. Os presentes viraram instintivamente. Alguns com curiosidade, outros com aquele medo instintivo que desenvolvem pessoas que vivem no mundo do crime organizado. Pela porta entrou um homem que Joaquim reconheceu imediatamente, Roberto Valdez, conhecido no submundo como El Tigre del Norte. Não era qualquer traficante. Era o líder dos Lobos de Sonora, uma organização que havia sido parceira do cartel de Sinaloa durante anos, mas que recentemente havia começado a disputar territórios em Chihuahua e Durango. Roberto era completamente oposto a Joaquim, onde o Chapo preferia discrição. Roberto adorava espetáculo. Onde Joaquim controlava suas emoções como um mestre enxadrista, Roberto era pura explosão e impulsividade. Aquela noite vestia um terno vermelho sangue, que gritava ostentação, correntes de platina que brilhavam como holofotes e um sorriso que prometia confusão. Mas Roberto não estava sozinho. O acompanhavam 8 homens, todos vestidos de preto, todos com a postura tensa de quem está preparado para a ação. Era uma violação descarada das regras não escritas do clube,
Mas Roberto havia vindo precisamente para quebrar regras. O clima do estabelecimento mudou instantaneamente. As conversas cessaram. Os copos pararam de tinir. Até os garçons ficaram paralisados como estátuas. Era como se o próprio ar tivesse engrossado, carregando-se de uma tensão elétrica que prenunciava explosão. Roberto caminhou diretamente em direção à mesa de Joaquim, com a confiança de um homem que desconhece o medo ou que decidiu ignorá-lo completamente. Seus passos ressoavam no silêncio mortal que havia caído sobre o lugar. Cada pisada era como o tic-tac de uma bomba-relógio aproximando-se da detonação. Joaquim não se abalou. Continuou bebendo seu tequila com a tranquilidade de um homem que já viu tudo na vida, que sobreviveu a traições, guerras, prisões e tentativas de assassinato. Seus olhos, porém, nunca deixaram de acompanhar cada movimento de Roberto. Eram os olhos de um predador, avaliando outro predador, calculando distâncias, alternativas, consequências. Quando Roberto chegou à mesa, não pediu licença para sentar. Simplesmente afastou uma cadeira e se jogou nela com a familiaridade de um velho amigo. Embora ambos soubessem que essa amizade havia morrido há meses. Joaquim disse Roberto, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Como está o rei de Sinaloa, ainda brincando de ser o mais poderoso do México? A pergunta não era casual. Era uma provocação calculada, um desafio direto lançado em território público. Joaquim sabia que cada palavra que dissesse, cada reação que tivesse seria analisada, comentada e possivelmente usada contra ele por dezenas de olhos que observavam de outras mesas. Roberto respondeu Joaquim com uma voz tão calma que soava mais ameaçadora que qualquer grito. Não sabia que você precisava de uma comitiva para tomar uma bebida. Os tempos estão tão complicados assim para os lobos de Sonora. Era um contra-ataque sutil, porém letal. Joaquim havia apontado publicamente que Roberto havia violado as regras do local, que havia chegado com medo, que necessitava proteção em território neutro. Era uma humilhação disfarçada de pergunta casual. Mas Roberto havia vindo preparado para essa guerra de palavras. Ele se inclinou para frente, aproximando seu rosto do de Joaquim, e baixou a voz até transformá-la em um sussurro que paradoxalmente pareceu mais potente que qualquer grito no silêncio absoluto do clube. Sabe de uma coisa, Joaquim? Acho que você se confundiu sobre quem realmente manda nesta mesa. Aliás, acho que você se confundiu sobre quem manda no México. O que aconteceu em seguida foi algo que nenhum dos presentes esperava. Algo que desafiaria tudo o que acreditavam saber sobre protocolo, respeito e poder no mundo do narcotráfico mexicano. Roberto estendeu sua mão e, com uma lentidão deliberada, pegou o copo de tequila de Joaquim. Não pediu permissão. Não fez brincadeira. Simplesmente tomou o copo, como se fosse seu por direito. Levou aos lábios e bebeu todo o conteúdo de um único gole. O gesto era mais que uma falta de respeito. Era uma declaração de guerra, uma humilhação pública, que no mundo do narcotráfico equivalia a cuspir no rosto de alguém diante de sua família. Era o tipo de insulto que tradicionalmente se pagava com sangue, que iniciava conflitos que duravam décadas, que transformava aliados em inimigos mortais. Todos os olhos do clube estavam cravados em Joaquim. Os presentes, os garçons, os seguranças de ambos os lados, todos aguardavam a explosão. Esperavam que o Chapo rugisse como o leão ferido que era, que ordenasse aos seus homens que acabassem com Roberto ali mesmo, regras ou não regras. Mas o que aconteceu depois foi algo que ninguém, absolutamente ninguém previu. Joaquim não se moveu, não gritou, não fez sinal algum para seus homens. Em vez disso, fez algo completamente inesperado. Sorriu. Não era um sorriso forçado ou falso. Era um sorriso genuíno, quase divertido, como se Roberto tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. Roberto disse, Joaquim com uma calma que era perturbadora. Você está com fome, porque acho que deveria pedir algo para comer. Vai ser uma noite muito longa para você. A resposta confundiu todos. Roberto havia vindo preparado para uma confrontação violenta, para troca de ameaças, para uma demonstração de força. Não havia vindo preparado para isso. Para uma reação que parecia quase paternal, condescendente, como se Joaquim fosse um adulto tolerando as travessuras de uma criança mimada. É só isso? Perguntou Roberto, genuinamente desconcertado. Eu roubo sua bebida, desrespeito você na frente de todas essas testemunhas, e você me convida para jantar? Joaquim se recostou na cadeira completamente relaxado, como se estivesse apreciando o momento mais do que qualquer outra coisa no mundo. Roberto, meu amigo disse com um tom que escorria condescendência.
Acho que você não entende a situação. Acho que você confunde minha paciência com fraqueza, minha educação com medo. É um erro compreensível. Muitos homens cometeram esse mesmo erro. Fez uma pausa, permitindo que suas palavras se assentassem no ar tenso do clube. A diferença é que a maioria desses homens já não está aqui para contar a história. A mudança na atmosfera foi instantânea. O sorriso de Roberto se desvaneceu lentamente, enquanto processava as implicações daquelas palavras. Os seguranças de ambos os lados se tensionaram, as mãos movendo-se instintivamente em direção às armas ocultas sob suas jaquetas. Mas Joaquim levantou uma mão quase casualmente, um sinal claro para que seus homens mantivessem suas posições. Era uma demonstração de controle absoluto, de um poder tão seguro de si mesmo que não precisava se exibir violentamente. Garçom chamou Joaquim sem desviar o olhar de Roberto. Por favor, traga outra garrafa de classe azul. Acho que meu amigo vai precisar de algo forte para o que vem pela frente. O garçom, um homem de uns 50 anos que trabalhava naquele clube há décadas e havia presenciado todo tipo de encontros entre homens poderosos, aproximou-se com mãos trêmulas. A tensão era tão densa que podia ser cortada com faca. Quando o garçom trouxe a garrafa, Joaquim a pegou pessoalmente, serviu 2 copos generosos e empurrou um em direção a Roberto. Vamos brindar, disse Joaquim, erguendo seu copo. Pelos velhos tempos, por quando éramos sócios, por quando respeitávamos as regras. Roberto olhou para o copo como se fosse veneno. Naquele mundo, aceitar uma bebida de alguém que você havia insultado podia significar muitas coisas, e nem todas eram boas. O que você está tramando? Joaquim perguntou com desconfiança. Não estou tramando nada, respondeu o Chapo, com aquele sorriso que começava a parecer inquietante. Só estou sendo hospitaleiro com um velho amigo que claramente está passando por momentos difíceis. Fez outra pausa, tomou um gole de seu tequila e continuou. Porque é isso que está acontecendo aqui. Não é, Roberto. Os lobos de Sonora estão em apuros, estão sendo pressionados pelo norte. Perderam as praças de Tijuana e Mexicali. E agora, você precisa fazer barulho para demonstrar que ainda é relevante. As palavras de Joaquim caíram como bombas no silêncio do clube. Ele não apenas havia identificado a humilhação pública como o que realmente era um ato desesperado, mas havia exposto publicamente a fraqueza dos lobos de Sonora. Roberto se levantou bruscamente, seu rosto vermelho de raiva e humilhação. Seus seguranças se tensionaram prontos para agir. Você não tem a menor ideia do que está falando, gritou, perdendo completamente a compostura que havia mantido até aquele momento. Sente-se, Roberto, disse Joaquim sem elevar a voz, mas com uma autoridade que ecoou por todo o clube. Sente-se antes que você faça algo do qual todos vamos nos arrepender. Havia algo no tom de Joaquim, na forma como pronunciou essas palavras, que fez todos no clube sentirem um calafrio. Era a voz de um homem que havia dado ordens de morte tantas vezes que a ameaça fluía naturalmente de seus lábios. Roberto ficou de pé por alguns segundos, que pareceram eternos, claramente, debatendo-se entre orgulho e sobrevivência. Finalmente, lentamente, voltou a sentar. Assim está melhor, disse Joaquim, recuperando imediatamente aquele tom quase paternal. Agora deixe-me contar uma história, Roberto. Uma história que acho que você precisa ouvir. Ele se acomodou na cadeira, tomou outro gole de tequila e começou a falar com a cadência de alguém acostumado a ser ouvido sem interrupções. Há muitos anos, quando eu era jovem e impulsivo, como você agora, cometi um erro semelhante. Pensei que podia desafiar publicamente alguém mais poderoso que eu. Era o líder de uma organização rival. Um homem que controlava rotas que eu necessitava, territórios que eu cobiçava. Todos no clube estavam pendurados em cada palavra. Era extremamente raro que o Chapo falasse de seu passado, de seus erros, de sua ascensão ao poder. Fui a um lugar público tal como você fez esta noite. O insultei, o humilhei na frente de seus homens, pensando que isso me faria parecer forte, respeitado, temido. Joaquim fez uma pausa, seus olhos perdidos na lembrança daqueles dias. Sabe o que aconteceu depois, Roberto? Roberto não respondeu, mas era óbvio que estava escutando com atenção absoluta. Nada continuou. Joaquim, absolutamente nada. O homem não reagiu, não gritou, não ameaçou, simplesmente sorriu. Exatamente como estou sorrindo agora. O sorriso de Joaquim se ampliou ligeiramente, mas não alcançou seus olhos. Pensei que havia vencido. Pensei que minha audácia havia funcionado, que havia demonstrado ser o mais forte.
Saí daquele lugar, me sentindo como o rei do mundo. Tomou outro gole, saboreando-o lentamente. 3 dias depois, meu irmão mais novo desapareceu a caminho da universidade. 1 semana depois, encontraram seu corpo no deserto de Sonora. 2 semanas depois, meu melhor amigo morreu em um acidente de carro, que não foi acidente. 1 mês depois, meu negócio começou a desmoronar misteriosamente. Carregamentos interceptados, contatos que pararam de responder, praças que se fecharam. O silêncio no clube era absoluto. Até os ruídos da cozinha pareciam ter cessado. Levei quase 1 ano para entender o que havia acontecido. Aquele homem que eu havia insultado publicamente havia decidido me ensinar uma lição, mas não da forma óbvia que todos esperavam. Ele não me matou imediatamente, porque isso teria sido simples demais, rápido demais. Em vez disso, ele decidiu destruir minha vida, pedaço por pedaço, pessoa por pessoa, até que não me restasse nada. Joaquim se inclinou para a frente, aproximando-se de Roberto. Sabe como terminou essa história, Roberto? Roberto engoliu em seco audivelmente, mas não respondeu. Terminou comigo de joelhos, na frente daquele homem, implorando por minha vida, prometendo lealdade eterna, entregando tudo o que eu tinha em troca de que ele parasse a destruição sistemática da minha existência. Fez uma pausa que pareceu uma eternidade, mas ele já havia decidido que eu devia morrer. Minha humilhação pública havia sido um insulto grande demais para ser perdoado. Então, ele ordenou minha morte. Roberto havia empalidecido visivelmente. Os outros presentes do clube estavam tão absortos na história que haviam esquecido completamente suas próprias bebidas. Obviamente, estou aqui então, não morri naquela noite. Continuou Joaquim com um sorriso que agora parecia claramente sinistro. Quer saber por quê? Sem esperar resposta, continuou. Porque aprendi a lição mais importante da minha vida. Neste negócio não é o homem mais violento que vence. Não é o mais barulhento, nem o mais ostensivo, nem o que faz mais alarde. É o mais inteligente, o mais paciente, aquele que entende que o poder real não se demonstra gritando em clubes, mas construindo um império tão sólido que pode destruir seus inimigos sem que eles sequer percebam o que está acontecendo, até que seja tarde demais. Joaquim se recostou novamente na cadeira, completamente relaxado. Aquela noite, enquanto aquele homem planejava minha morte, eu eliminei o traidor que estava passando informações sobre meus movimentos. Naquela mesma noite, resgatei sua filha de um sequestro que ele nem sabia que havia ocorrido. Naquela mesma noite, salvei sua vida e entreguei a cabeça de seu verdadeiro inimigo. Os olhos de Roberto haviam se arregalado enquanto processava as implicações do que estava ouvindo. Acontece que o homem que me havia humilhado, publicamente, tinha razão ao fazê-lo. Eu era jovem, impulsivo e estúpido. Mas também acontece que ele tinha inimigos muito mais perigosos que eu. Inimigos que estavam usando minha estupidez para distraí-lo enquanto planejavam sua destruição. Joaquim tomou o último gole de seu tequila e colocou o copo vazio sobre a mesa com um som que ressoou como um tiro no silêncio. Ao final daquela noite, aquele homem não apenas cancelou a ordem de me matar, mas me ofereceu trabalho. Me transformou em sua mão direita. Me ensinou tudo o que sei sobre este negócio. E quando ele morreu anos depois de morte natural, pode acreditar, ele me deixou seu império. A revelação atingiu o clube como uma bomba. Joaquim acabava de contar publicamente a história de como havia herdado o poder que eventualmente se tornaria o cartel de Sinaloa. Agora disse Joaquim, olhando diretamente nos olhos de Roberto. Deixe-me perguntar algo. Meu jovem e impulsivo amigo, você acha que esta noite está se desenvolvendo da forma que você esperava? Roberto não respondeu, mas era óbvio que sua confiança inicial havia desaparecido completamente. Porque veja bem, Roberto, enquanto você planejava seu grande show desta noite, enquanto ensaiava seus insultos e decidia quais seguranças trazer para impressionar todos, eu estava me ocupando de assuntos muito mais importantes. Joaquim tirou seu telefone e o colocou sobre a mesa, a tela virada para cima. Por exemplo, continuou com uma calma que agora era absolutamente aterradora. Estava me ocupando dos 4 carregamentos de metanfetamina que os lobos de Sonora tinham programados para cruzar a fronteira esta semana.
A cor desapareceu completamente do rosto de Roberto. Também estava me ocupando dos contratos que sua organização tinha com os cartéis colombianos. Contratos que, curiosamente, acabam de ser transferidos para novos parceiros. Joaquim deslizou o telefone em direção a Roberto. Na tela podiam ser vistos uma série de mensagens que confirmavam exatamente o que havia dito. E, é claro, continuou implacavelmente. Estava me ocupando dos 8 milhões de dólares que os Lobos de Sonora tinham escondidos em 4 casas de segurança em Chihuahua, dinheiro que, garanto, já não está lá. Roberto pegou o telefone com mãos trêmulas, lendo mensagem após mensagem que confirmava a destruição sistemática de sua organização. Como conseguiu, articulou finalmente, como repetiu Joaquim com aquele sorriso que agora parecia de demônio. Roberto, meu querido e ingênuo amigo, você realmente pensou que podia planejar uma humilhação pública contra mim sem que eu soubesse? Pensou que seus movimentos, suas reuniões, seus planos eram secretos para mim? Ele se inclinou para a frente novamente. Sei de suas intenções há semanas. Sabia que você viria aqui esta noite. Sabia exatamente o que ia fazer, o que ia dizer, como ia agir. Fez uma pausa para permitir que suas palavras se assentassem. A única diferença é que enquanto você se preparava para um show, eu me preparava para uma guerra. E enquanto você gastava seu tempo pensando em como me insultar, eu gastava meu tempo destruindo tudo que você construiu nos últimos 10 anos. Roberto havia ficado completamente imóvel, como se fosse uma estátua de sal. Mas aqui vem a parte mais interessante da história, Roberto. A parte que realmente vai deixar você gelado. Joaquim se levantou lentamente, sua presença dominando completamente o clube. Porque, veja bem, eu poderia matar você agora mesmo. Poderia ordenar aos meus homens que eliminassem você e todos os seus seguranças antes que você pudesse piscar. Seria fácil, seria rápido e estaria completamente justificado depois de sua falta de respeito. Ele caminhou ao redor da mesa até ficar atrás de Roberto, colocando suas mãos sobre os ombros do outro homem, em um gesto que parecia paternal, mas era absolutamente ameaçador. Mas não vou fazer isso. Sabe por quê? Roberto não conseguia falar mal. Conseguia respirar, porque você me lembra, eu mesmo quando era jovem, impulsivo, ambicioso, estúpido, mas com potencial, e porque acredito em segundas chances sob as circunstâncias corretas. Joaquim voltou ao seu assento, mas manteve os olhos cravados em Roberto. Então vou fazer a você a mesma oferta que fizeram a mim há tantos anos. Você pode trabalhar para mim. Pode usar sua experiência, seus contatos, seu conhecimento do negócio para me ajudar a expandir o cartel de Sinaloa em direção a territórios que ainda não controlamos. Fez uma pausa. Ou você pode manter seu orgulho, se levantar desta mesa e tentar reconstruir os Lobos de Sonora com os recursos que lhe restam, que a propósito são exatamente 0. A oferta pairou no ar como uma espada sobre a cabeça de Roberto. Se escolher, a primeira opção continuou. Joaquim terá proteção, recursos e a oportunidade de aprender com alguém que transformou os mesmos erros que você está cometendo agora no império mais poderoso do México. Sua voz ficou mais dura. Se escolher a segunda opção, dou minha palavra de que não viverá para ver o amanhecer. O clube inteiro estava em silêncio absoluto. Até os seguranças de ambos os lados pareciam ter parado de respirar. Você não precisa responder agora, disse Joaquim, finalmente retornando ao tom quase conversacional. Leve seu tempo. Pense bem, consulte seu travesseiro. Ele se levantou novamente e deixou um maço de notas sobre a mesa. O jantar é por minha conta, disse com um sorriso genuíno, pela primeira vez, em toda a noite. Peça o que quiser. Coma bem. Aproveite o que pode ser sua última refeição como homem livre. Começou a caminhar em direção à saída, mas parou depois de alguns passos e se virou para Roberto, uma última vez. Ah, Roberto, disse com voz casual, como se acabasse de lembrar algo sem importância. Meus homens vão estar vigiando todas as saídas da cidade. Não para impedi-lo, entende? Mas para garantir que chegue, são e salvo, aonde quer que decida ir. Afinal, seria terrível se algo acontecesse com você antes que possa tomar sua decisão. Com isso, Joaquim Guzmán, o Chapo, o homem mais temido do México, saiu do Palácio de Ouro, deixando atrás de si um silêncio que parecia pesar toneladas. Os presentes levaram vários minutos para processar completamente o que haviam presenciado. Não havia sido uma confrontação violenta,
como todos esperavam. Não havia disparos, gritos ou ameaças óbvias. Em vez disso, haviam sido testemunhas de uma demonstração de poder tão sutil e tão devastadora que era muito mais aterradora que qualquer ato de violência. O Chapo havia transformado o que deveria ter sido sua humilhação na destruição completa de seu rival. E havia feito isso com uma elegância e uma frieza que revelavam o verdadeiro alcance de seu poder. Mas a história não termina aí. O que aconteceu depois é o que realmente vai deixar você congelado.